medo de sonhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, catequizandos, catequistas, nós vamos fazer este vídeo, vamos preparar este material, também falando agora dos milagres eucarísticos de Jesus, já que recentemente na Quinta-feira Santa nós celebramos o dia da Eucaristia, o dia de Jesus sacramentado. Então nós vamos preparar esse material para você na sua casa, lembrando dos milagres de Jesus na Eucaristia, para isso avivar ainda mais a nossa fé e o nosso amor a Jesus. E neste final de semana, no Evangelho, Jesus fala que quem faz parte da família dele, é mãe, irmãos, são aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Só pelo fato da gente buscar isso constantemente, a gente já faz parte da família do Senhor. Então convido você a fazer essa experiência com Jesus, de fazer a sua vontade, pelo menos buscando com sinceridade, para que a gente seja, cada um de nós, família do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você conhece algum milagre eucarístico? Você sabe o que é um milagre eucarístico? Milagres eucarísticos são manifestações sobrenaturais relacionadas ao sacramento da Eucaristia. São tão antigas quanto a própria Igreja e acontecem até os dias de hoje. Hoje eu vou falar de 5 milagres eucarísticos. Siena, 1330. O sacerdote colocou de maneira errada a hóstia dentro de um breviário para levar a um doente. A hóstia se liquefez e molhou as páginas do livro, que são veneradas até hoje na Basílica de Santa Rita de Cássia, como Corpus Domini. Siena, 1730. Em 14 de agosto de 1730, enquanto os católicos da Itália em Siena estavam no festival das vésperas da Assunção da Virgem Maria, alguns ladrões entraram na igreja e roubaram uma âmbula de ouro que estavam com muitas hóstias consagradas. 2 dias depois, uma pessoa em outra igreja em Siena viu algo branco saindo da caixa do ofertório. Os sacerdotes abriram, encontraram as hóstias no meio de teias, sujeiras, um monte de coisa. Tentaram limpar, mas viram que era inviável, então levaram de volta para a igreja de São Francisco. Como eles não conseguiram limpar, deixaram que se deteriorassem sozinhas. Depois de décadas do acontecido, se surpreenderam porque as hóstias estavam intactas, limpas, pareciam até frescas. Já passaram-se 2 séculos e hoje podemos venerá-las na Basílica de São Francisco, em Siena, na Itália. Santarém, século XIII. Em Santarém, Portugal, vivia uma mulher que suspeitava que seu marido era infiel. Angustiada, ela foi atrás de uma bruxa. Essa bruxa, para fazer um feitiço, pediu que ela trouxesse uma hóstia consagrada. Essa mulher foi na missa, na igreja de Santo Estevão, comungou, pegou a hóstia da boca, envolveu no seu véu e foi em direção à porta da igreja. Para sua surpresa, antes mesmo dela sair da igreja, a hóstia começou a sangrar. Mesmo assim, ela foi embora para casa e colocou a hóstia em um baú. E nessa noite, uma luz milagrosa estava saindo do baú. Ela se arrependeu, o sacerdote foi até a casa dela, pegou a hóstia, levou a hóstia novamente para a igreja para investigar o que aconteceu realmente. Depois de toda a investigação, a igreja de Santo Estevão passou a ser chamada de Igreja do Santo Milagre. Novamente, essa hóstia que sangra pode ser vista até os dias atuais. Turim, 1453. A igreja e o sacrário de Milão foram saqueados e levaram o sacrário numa carruagem até Turim, onde o cavalo passou em frente à igreja de São Silvestre e parou. Nisso, o ostensório milagrosamente começou a flutuar. Foi chamado o bispo e, na sua presença, o sacrário caiu no chão. A hóstia continuou flutuando no ar, ela só caiu dentro do cálice. Lanciano, aproximadamente no ano 700. Esse milagre é um dos mais conhecidos. Aconteceu com um padre em Lanciano, na Itália. Esse padre estava sendo tentado, duvidando da presença real de Jesus na Eucaristia. O milagre aconteceu durante uma santa missa na hora da consagração. Na hora que ele estava falando, "Este é o meu corpo, este é o meu sangue", a hóstia começou a sangrar e nisso o próprio Deus provou para ele que ali está Jesus.
Mais uma vez, essa carne está conservada até hoje. Algumas curiosidades importantes sobre esse milagre. Por investigações e estudos provaram que a carne é uma carne verdadeira, carne de humano. Também é uma carne com tecido do coração. O sangue é verdadeiro sangue. A carne e o sangue são do mesmo DNA, o mesmo tipo sanguíneo encontrado no Santo Sudário. Outra curiosidade é que o sangue é como se fosse tirado de uma pessoa viva. No sangue foram encontrados, além de proteínas normais, cloretos, fósforos, magnésio, potássio, sódio e cálcio. E a conservação da carne e do sangue é algo extraordinário, porque já fazem muitos anos que isso aconteceu e permanecem intactas. Você também pode venerar esse milagre eucarístico na igreja de São Francisco de Lanciano, na Itália. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado algo na sua fé, e se você conhecia algum dos milagres, deixa aqui nos comentários. Olá, eu sou o Padre Sérgio Jeremias de Souza e hoje nós falaremos dos milagres eucarísticos, especialmente de um milagre recentemente comprovado pela Igreja. Muitas vezes existem as supostas hóstias sangrantes ou supostos milagres eucarísticos que se revelam na sua maioria apenas como um mofo vermelho de pão, sobretudo os falsos milagres. Há momentos extraordinários, porém, nos quais a hóstia que sangra, depois de devidamente analisada, se comprova como um verdadeiro tecido cardíaco humano. E a Igreja, somente após grandes investigações clínicas, confirma ou não um milagre eucarístico. Este é o caso do milagre anunciado nessa semana por Dom Kierknowski, bispo da diocese polonesa de Legnica. Ou seja, o texto específico da diocese dizia que em 25 de dezembro do ano de 2013, durante a distribuição da Sagrada Comunhão, uma hóstia consagrada caiu no chão e foi logo recolhida e depositada num recipiente cheio de água, um vásculo, como nós chamamos. Pouco depois apareceram manchas de cor vermelha nessa hóstia. O então bispo de Legnica, Dom Stefan Sicki, ele estabeleceu uma comissão para analisar o fenômeno. Em fevereiro de 2014, um pequeno fragmento vermelho da hóstia foi separado e depositado num corporal, aquele tecido que fica sobre o altar. A comissão ordenou a extração de amostragem para ser submetida a análises rigorosas por institutos reconhecidamente sérios. O anúncio final do Departamento de Medicina Forense declara mais ou menos o seguinte: na imagem histopatológica se verificou que os fragmentos de tecidos contêm partes fragmentadas de músculo estriado transversal. O conjunto se assemelha ao músculo cardíaco ao sofrer alterações que parecem com frequência durante a agonia de alguém. Os estudos genéticos também indicam a origem humana desse tecido. Em janeiro deste ano, foi apresentada a questão à Congregação para a Doutrina da Fé, no Vaticano. E, conforme recomendado pela Santa Sé, se ordenou que o vigário paroquial Andrei Ziombro preparasse um local adequado para a exposição da relíquia, a fim de que os fiéis possam manifestar a sua adoração de um modo apropriado. Os primeiros exames foram feitos pelo Departamento de Medicina Forense da Universidade de Wrocław, em janeiro de 2014. E exames adicionais foram também realizados pelo Departamento de Medicina Forense da Universidade Médica Pomerana de Szczecin. Foi esse último que emitiu o parecer citado pelo bispo. Então, esse milagre eucarístico do corpo e sangue de Cristo se torna, assim, um dos vários cientificamente comprovados e oficialmente reconhecidos ao longo da história da Igreja. Existem muitos outros impressionantes, todos milagres eucarísticos que você pode encontrar na internet. Apenas eu vou citar alguns mais conhecidos. O de Lanciano, na Itália, no ano de 700. O milagre eucarístico de Orvieto, em Bolsena, na Itália, no ano de 1263. Temos o de Ferrara, no dia 28 de março de 1171. O de Ofida, em 1273. Milagre eucarístico de Siena, também em 1330. O que dizer do milagre eucarístico de Turim, em 1453. O milagre eucarístico de Santarém, em Portugal, no ano de 1247. É isso aí. Você talvez diga, mas para crer na presença real de Jesus na Eucaristia, eu preciso ver esses milagres, Padre Sérgio? É claro que não. Até porque Jesus diz que a maior bem-aventurança é esta: felizes os que crerem sem ter visto. Mas uma coisa é certa, ele disse também: eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Ele está aí, no tabernáculo, na sua igreja,
esperando a minha visita, a sua visita diariamente. Está aí, presença real, corpo, sangue, alma e divindade em cada Eucaristia ou celebração na qual você comunga a hóstia consagrada. Que Jesus Eucarístico abençoe sua vida. É isso aí. Um abraço, um beijo no seu coração.